Estamos de volta e agora é hora do Viva Cultura, um espaço onde você acompanha o clipe escolhido pela nossa equipe. Hoje quem solta a voz é a Maíra Jaber, com a música Tua Presença. Do calor do dia, vem como fogo a iluminar a minha frente, me guiar e aquece o meu coração na noite fria. Tua presença é tudo que eu preciso. E chegou o momento mais tradicional do nosso programa, mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Terminadas as celebrações solenes de várias festividades, nós continuamos a liturgia dominical, dando sequência à leitura cursiva do Evangelho desse ano, Evangelho de Lucas, nesse 14º domingo do tempo comum. E a leitura do Evangelho de Lucas desse domingo nos fala da missão, da evangelização, sair, ser igreja em saída,
e anunciar o reino de Deus. Nós sabemos que o documento de Aparecida, que realmente marca um pouco a história pastoral do nosso continente, e que depois o Papa Francisco, de saudosa memória, também aproveitou todo esse contexto no seu primeiro documento, Evangelii Gaudium, nos fala da missão permanente. Nós somos chamados a permanentemente estarmos anunciando Cristo Jesus, a ser testemunhas dele, do ressuscitado. E a liturgia desse domingo nos fala um pouco dessa dimensão missionária, evangelizadora, e da liberdade também de poder continuar mesmo quando fomos rejeitados. Podemos levar adiante a missão e poder anunciar justamente uma igreja que abraça a todos, como de uma certa forma já aparece anunciado no Antigo Testamento. Mas porém que não deixa de falar das agruras e também da cruz, como recorda a segunda leitura. Tanto, meus irmãos e irmãs, iniciando esse mês de julho, os domingos de julho, peçamos ao Senhor que nós possamos cada vez mais ser anunciadores alegres, testemunhar o Cristo ressuscitado no mundo de hoje, com toda a disponibilidade, saber que nós anunciamos uma boa notícia que leva as pessoas a uma nova vida, que faz a experiência de uma nova vida no Senhor, dá sentido à vida das pessoas. Um mundo tão complicado como o de hoje, guerras pelos cantos afora, países contra países, bombas e mísseis, e também em nossas cidades, nas suas guerras urbanas, especialmente aqui onde eu vivo, nós somos chamados a ser testemunhas de algo diferente, algo novo, e que leva as pessoas a uma experiência nova no Senhor, e que aqueles que assim vivem passam a ser sinais contagiantes de um tempo diferente, de paz, de entendimento, de fraternidade, quando as pessoas se convertendo, tendo se convertido ao Senhor Jesus Cristo, mudam as suas vidas. E muitas vezes a nossa sociedade, as pessoas julgam os outros, porque as pessoas fazem seus erros, têm seus pecados, mas não acreditam quando as pessoas se convertem e mudam de vida. E, no entanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos que a ação, o encontro com o Senhor transforma nossas vidas. E de uma vida desregrada, errada, pecaminosa, pode passar uma nova vida e testemunhar as maravilhas que o Senhor faz de nossa existência. Por isso mesmo, quando se faz uma experiência com o Senhor, nós vemos que saímos pelo mundo testemunhando em quem colocamos nossa vida e nossa esperança. Ainda mais nesse jubileu da esperança que nós vivemos, para sermos peregrinos de esperança, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a nós também fazermos a experiência dessa esperança que não é uma expectativa, mas é justamente saber que é Jesus Cristo, é a nossa esperança, e nós colocamos nele toda a nossa vida, e ele a nossa paz, ele a nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho de Lucas 10 nos fala justamente sobre esse passar pelo mundo levando a paz. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Jesus envia seus discípulos. Tinha enviado já os apóstolos, envia também os outros 72 para que fossem 2 a 2 anunciando o reino de Deus. E disse: a messe é grande, mas os trabalhos são poucos, os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. É a nossa missão, rezar, pedir ao Senhor da messe para que envie trabalhadores para a colheita. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, os operários são poucos. E não só a questão de sacerdotes, não só de religiosos, religiosas, mas também a gente de pastoral, leigos e leigas. Temos muito trabalho, muitas questões a serem faladas. Vemos no mundo cada vez mais que se afasta dos valores cristãos, se afasta de Jesus Cristo. Basta ver as guerras, as brigas, as divisões, as insatisfações que espolcam aqui e acolá.
E nós vemos, meus irmãos e irmãs, que por mais que nós façamos, que nós congreguemos o povo em nossas igrejas, temos nossos encontros, nossas palestras, nossas conferências, nossos simpósios, ainda falta muita gente a ser atingida. Falar ao coração das pessoas. Suponho, evidentemente, meus irmãos e irmãs, que aquele que tem o coração voltado para o Senhor, passa por ele também essa palavra de salvação. Nós não somos pessoas que são profissionais do sagrado, que falam de coisas aprendidas, mas sim daqueles que se comprometem, se encontram com Jesus Cristo, falam de coisas que são vividas, são experimentadas na própria vida, passam por todos nós e nós nos comprometemos com aquilo que nós falamos e fazemos. É um pouco essa diferença que tem a nossa caminhada. Por isso, nós temos muita necessidade de operários. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e são poucos operários. Mas continua o Evangelho também, meus irmãos e irmãs, também não esconde que nós vamos ter oposições. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Logo, ok, não é? E também não leva nenhuma segurança. Não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho, em qualquer lugar de entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. E não leveis nenhuma segurança, nem bolsa, nem calçado, nada, a não ser o testemunho do Senhor. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, é muito claro. Ou seja, a igreja sempre estará no meio de situações controversas. Nós vamos ter muita gente contrária e querendo justamente fazer o papel de lobo junto ao cordeiro. Isso nós vemos desde os primeiros momentos da igreja até hoje. Quantas e quantas vezes os cristãos são massacrados, torturados, são espezinhados, são muitas e muitas vezes também difamados de diversas formas. Hoje, com as mídias digitais, então, nem se fala. Hoje, com muita facilidade, não se tem lugar para conversão, para mudança de vida. Todo mundo critica qualquer erro, porque pensa que os cristãos são super-homens. Para cristãos, agentes de pastoral, religiosos, padres. Nós temos a necessidade de conversão, de confessar os nossos pecados, de mudar de vida. Por isso, nós vemos os ataques que a igreja recebe no passado e também no presente, falando daquilo que Jesus coloca no Evangelho. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E não leveis nada, a não ser a própria vida e o próprio testemunho. E nos envia, meus irmãos e irmãs, para levar a paz. A paz esteja nessa casa. Se alguém estiver ali e aceitar a paz estará ali. Se não, volta para vós. Né? Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário, não passeis de casa em casa, né? E quando entrares numa cidade, fordes bem recebido, comei do que vos servirem e curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Portanto, meus irmãos e irmãs, levar a paz, anunciar a paz, testemunhar a paz, entrar nas casas levando a paz e curando os enfermos, anunciando a vida para as pessoas. A nossa missão, meus irmãos e irmãs, de levar essa situação que leve as pessoas cada vez mais a experimentar que nós somos aqueles que anunciam a paz em Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. É, de uma certa forma, aquilo que na leitura do profeta Isaías, leitura primeira, coloca para nós. Alegrai-vos com Jerusalém, todos vós que amais, tomai parte no seu júbilo, todos vós que choráveis por ela. Por isso podeis sugar e saciar-vos do seio da sua consolação e aleitar-vos e deliciar-vos nos júbilos da sua glória. Eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sob os joelhos.
Nos fala já no exemplo de Jerusalém, de sermos bem acolhidos e, ao mesmo tempo, a paz deve correr como um rio. De uma certa forma, aquilo que já o profeta Isaías anuncia é o mandato de Jesus, o acolhimento, o carinho e, ao mesmo tempo, levar a paz a todas as pessoas. Por outro lado, meus irmãos e irmãs, fala também, se por acaso na cidade não forem bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo, né? Ou seja, sacudir a poeira das sandálias. Não poderão alegar que não ficaram sabendo. Sabei que o reino está próximo. Mas se não aceitaram, depois terão que arcar com as consequências, terem deixado de passar o momento de encontro com a vida e não terem acolhido e terem rejeitado. Por isso, vamos para outro lugar anunciar essa vida e essa paz. Lembra a palavra de Deus hoje para nós. É nessa liberdade, meus irmãos e irmãs, ou seja, a palavra de Deus vai sendo anunciada onde é aceito. Onde não é aceito, deixa-se as consequências, não é? E depois, com 72, voltaram, muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios obedeceram por causa do teu nome. Ou seja, viram as maravilhas de Deus ao anunciar o Evangelho. Mas, fala Jesus, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Ou seja, aquilo que aconteceu de maravilhas é a ação do Espírito Santo. Mas se alegrem, porque vocês estão sendo aqueles que estão com o nome escrito nos céus. Ou seja, aqueles que estão tendo uma nova vida e que acabarão cada vez mais um dia chegando à vida da Trindade. Porém, é claro, irão passar pelas agruras e dificuldades. A leitura segunda, a carta de Paulo aos Gálatas, meus irmãos e irmãs, fala que a nossa glória está na cruz do Senhor. E por ele o mundo está crucificado para mim, como estou crucificado para o mundo. Ou seja, nem a circuncisão ou a incircuncisão tem valor. O que conta é justamente a criação nova, a vida nova. Por isso, trago no meu corpo as marcas de Jesus, né? Ou seja, meus irmãos e irmãs, seguimos ao Senhor. Nele nós colocamos nossa vida. E nós somos chamados a anunciar essa vida do Senhor a todas as pessoas. No meio das agruras, dificuldades, contradições e perseguições, mas o carinho, como fala a leitura de Isaías, como a Jerusalém, como mãe que acolhe, que acalenta, ou seja, como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso, ao invés de ver, e o vosso coração se exultará, e o vosso vigor se transformará e renovará como a relva do campo, e a mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. O salmo de resposta vai continuar a oração nesse sentido. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos, seu nome glorioso, dai a Deus a mais sublime louvação, dizei a Deus como são grandes as vossas obras. Meus irmãos, peçamos essa graça de Deus, que nós possamos ser aqueles enviados para anunciar a boa nova do reino, sabendo das contradições, perseguições, mas do carinho de Deus para conosco e para com o seu povo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras e pela reflexão mais uma vez, Dom Arani, e obrigado também a você que ficou com a gente até agora. O nosso programa está terminando, mas domingo que vem a gente volta com muitas novidades. Espero que a sua semana seja abençoada. Até domingo que vem. Tchau, tchau!